Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou entrevistar minha mãe, Karine, e faremos um breve bate-papo sobre um tema pouco comentado e que poucos realizam de forma correta, que é relacionado a cuidados com alimento. Bom, mãe, e aí? Como você faz, por exemplo, para descongelar um frango para o almoço? Fala a verdade. Eu tiro na noite anterior, quando eu lembro, né? Porque quando eu não lembro, eu ponho no micro-ondas ou esquento água. Uhum. Eu tiro à noite, deixo na pia, dentro de um tabuleiro, alguma coisa, até descongelar. Tá. E você acha que descongelar alimentos fora da geladeira, você acha que isso pode ou não pode ser feito? Ana Luísa, sabe? Minha filha já falou comigo várias vezes que não pode ser feito, mas eu faço assim mesmo. Então, descongelar alimentos fora da geladeira é uma prática muito comum na cozinha, no geral. Então, muitas pessoas fazem e nem pensam sobre isso, se tá certo ou errado. Mas é uma prática errada. E você sabe me explicar por quê? Assim, por que você acha que é errado? Por causa de bactéria, deteriora, sei lá. Tá, sei não. Vamos lá. O mais adequado, primeiramente, para descongelar um alimento na geladeira é a temperatura estar inferior a 5 graus. Isso porque quando o alimento é descongelado do lado de fora, do jeito que você faz, ele não descongela por inteiro na mesma velocidade. Então, geralmente, a superfície dele descongela primeiro que o interior. E por isso, essa parte mais externa do alimento fica exposta a temperaturas que serão favoráveis para o crescimento microbiano e, consequentemente, uma contaminação desse alimento. Outra forma de descongelamento é o uso de micro-ondas, como você falou aí. Mas, nesse caso, o alimento deve ser preparado logo em seguida ao ser descongelado. Você não pode deixar para preparar depois. Sim. O correto é que o alimento seja descongelado dentro de um recipiente, principalmente as carnes, que têm mais micro-organismos, para evitar que a água proveniente dele contamine os outros alimentos. Bom, o principal ponto para o descongelamento, então, correto, é buscar um aumento da temperatura de forma mais devagar e contínua, e não tão rápida, justamente para não ter esse processo de contaminação dos alimentos. Bom, vou te fazer uma outra pergunta. Quanto tempo antes de cozinhar você geralmente tira o alimento para fazer para uma refeição? Quanto tempo você demora? Qual alimento, por exemplo? Vamos falar de carne, que é uma coisa que geralmente a gente congela mais. Ou feijão, carne. Eu tiro igual. Se eu vou fazer no almoço, eu tiro à noite. E aí fica a noite inteira. Aí fica a noite inteira fora da geladeira. Sim. Ou se não, igual eu falei, se eu tiro muito em cima da hora, eu levo no micro-ondas e faço na hora. Mas então, o tempo de cada alimento para descongelar, ele depende muito, porque cada um deles tem uma característica diferente. Então, vou dar o exemplo das carnes que a gente está falando. As carnes em porções menores, então em forma de bife, mais fininhas, congela mais rápido. Elas levam em torno de 1 dia para descongelar na geladeira. Que isso? Já as carnes de peça maior, né? Então, uma carne cozida, né? Essas coisas, elas podem demorar até 2 dias para descongelar na geladeira. Então, por isso que eu tenho que tirar 2 dias antes. Por isso que você não tem paciência, mas é o certo. Então, por isso que a gente precisa ter um planejamento para descongelamento dos alimentos, para retirar esse alimento com antecedência do freezer, para programar um descongelamento correto, não ser uma coisa muito em cima da hora. Para ser um descongelamento correto, deixar ele descongelando por pelo menos 8 horas na geladeira. Então, assim, agora a gente já tá chegando nas últimas perguntas, né? Que eu acho que você vai acertar, mas poucas pessoas sabem disso. Você acha que é possível recongelar alimentos? E me explica por quê. Eu recongelo. Ai, que eu achei que você ia acertar, você errou. Eu recongelo, por exemplo, vai fazer um churrasco. Tira a carne e descongela. E aí fica lá. Não usou? Eu congelo. Se ela tá temperada, não. Você recongela. Se ela tá temperada, não. Eu faço. E se ela não tá, eu recongelo. Tá, mãe, você errou. Recongelar algum alimento não é nada adequado. E aí eu vou te explicar direitinho por quê. Durante o processo de descongelamento, o alimento pode ser exposto a micro-organismos no primeiro descongelamento. Aí você pode estar se perguntando, mas estamos sempre expostos a diversos micro-organismos o tempo inteiro, né? Estamos.
Mas o problema é que recongelar o alimento, dependendo do micro-organismo que esteve presente no primeiro descongelamento, ele consegue conservar junto do alimento. Então, ele fica lá, inativo, quando ele está congelado. E esses micro-organismos, eles se encontram principalmente na forma de esporos e toxinas, que são micróbios patógenos, que causam doenças. Então, assim, quando ocorrer de novo um descongelamento, um recongelamento, esse micro-organismo que estava inativo, pelas baixas temperaturas do freezer, vão ficar ativos e o alimento estará mais exposto ainda a contaminações, fora a próxima contaminação que ele pode ter. Ou seja, mas tá fazendo muito errado. Tudo errado, então. Tudo errado. Mas agora você conseguiu entender o porquê? Fico te alertando e sou chata na cozinha? Porque existem muitos mitos sobre o jeito certo de preparar a comida. E precisamos sempre buscar o conhecimento sobre essas coisas que são pouco faladas. Até porque comer é algo que fazemos o tempo todo. Então, precisamos ter um cuidado na preparação desses alimentos para evitar contaminações e futuros desconfortos e doenças, né? Então, a gente geralmente está acostumado a reproduzir práticas que nossos pais sempre fizeram, que muitas vezes não estão certas, porque eles não têm embasamento científico nenhum, né? E não tem nem conhecimento. Então, eu espero que esse bate-papo tenha sido positivo para você, que você mude um pouquinho a sua... um pouquinho. Da geladeira eu vou mudar, o que tirar, vou poder deixar. O recongelar. O recongelar eu vou pensar, porque eu não faço muito, não recongelo muito, não. Normalmente não recongelo, mas já aconteceu de eu recongelar, sim. Então, pessoal, muito obrigada por ouvirem. Pela explicação. Muito obrigada por ouvirem e até aqui e tchauzinho. Tchau, gente.